Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Ishai Ben Yehudá. Este é o programa Shabbat Shalom, um programa que anuncia ao nosso povo a palavra do Eterno, que anuncia a Yeshua como o Messias do nosso povo de Israel. Vamos ver agora nos lares judaicos como se recebe o dia de Shabat, que é um sinal entre Deus e o seu povo, o povo de Israel. Neste sábado, estaremos estudando em todas as sinagogas do mundo inteiro a Parashá Mishpatim. Mishpatim significa estas são as leis ou os mandamentos. A Parashá Mishpatim está composta de 118 versículos. São 5.313 letras hebraicas e são 1.462 palavras hebraicas. E importante também saber, são 185 linhas da Torá, do rolo do Sefer Torá. Parashá é uma das 54 porções que se estuda durante o ano judaico. Desde Simchat Torá, da festa da Torá, da celebração da Torá, do início do ano novo judaico de 5.780, este é o 18º Shabat e a 18ª porção que estaremos estudando. Esta porção se encontra em Êxodo, capítulo 21, do versículo 1 ao capítulo 24, versículo 18. Mishpatim, mandamentos, vai nos ensinar detalhes, ensinamentos, princípios, que nos ensinam a conviver com o nosso próximo e com o nosso Deus. Eu costumo dizer que nós precisamos conhecer a Torá para conhecer a Deus. As nações rejeitaram a Deus, rejeitaram a sua lei, e Deus a revela ao seu povo, o povo de Israel. Nós vamos ver nesta Parashá. Nós temos aqui leis civis, leis referentes à escravidão, penas de crimes e às festividades anuais. Vamos ver um resumo do que cada parte desta Parashá vai nos ensinar. No caso da primeira leitura, a primeira liá, a primeira pessoa que é chamada para ler a Torá, ela vai ler Êxodo 21, do versículo 1 ao 19, que aborda o quê? Leis sobre os escravos, que naquela época estava permitido, né? Escravos hebreus. Leis sobre homicídios, leis referente ao nosso lidar com nossos pais, como os filhos devem lidar com os pais, leis com respeito ao sequestro,
leis com respeito ao assalto. Essa é a primeira leitura. A segunda leitura, no capítulo 21, do verso 20 ao 22, do verso 20 ao 22, 3, vai nos abordar leis a respeito da agressão de um animal homicida, um animal que mata uma pessoa, danos ao gado, roubo. A terceira leitura da Torá vai estar abordando leis com respeito a danos à cultura, a socorrer as pessoas, a sedução, a feitiçaria, a bestialidade, a apostasia, prejudicando os desfavorecidos e referente a empréstimos. A quarta porção, a quarta aliá, a quarta pessoa que for ler a Torá, do capítulo 22, verso 27 a 23:5, vai nos abordar leis dos deveres para com Deus, integridade judicial, como juízes deveriam agir. E eu quero lembrar que os juízes deveriam dar solução para todos os problemas do povo. Nós não podemos dispensar uma pessoa que nos procura sem dar uma solução para o seu caso. Isso é interessante porque mesmo quando um ensinamento não estava claro na Torá, a solução de um problema não estava clara na Torá, a pessoa procurava os juízes. E os juízes davam uma solução para aquele caso. E essa solução tinha a aprovação de Deus, mesmo que ela não estivesse escrita na Torá. Então nós temos aqui a integridade judicial, o tratamento humano de um inimigo, como é que se trata o inimigo. Na quinta leitura, que vai do verso 6 ao 19 do capítulo 23, nós vamos ter as leis sobre os desfavorecidos, leis sobre acusações falsas, suborno, oprimindo o estrangeiro, como é que deve ser tratado um gentil, um não-judeu. Nós temos instruções a esse respeito também. O ano sabático, que é muito importante, o 7º ano, o ano das colheitas, a Shemitah, chamada Shemitah, o próprio Shabat em si, o sábado, a observância do sábado, a menção de outros deuses, como é que o povo de Israel lidava com a idolatria dos povos que o nosso povo encontrava, ou que entrava em contato com o nosso povo, como era o relacionamento de Israel com isso, com a idolatria. As 3 principais festas, as 3 principais peregrinações a Jerusalém para a celebração das festas. Nós vamos ter aí a respeito do sacrifício, do Corban. Nós temos aqui Corban. E os primeiros frutos, o Bicurim, assim chamado em hebraico. Na sexta leitura, a sexta parte dessa porção, Mishpatim, que são mandamentos. São muitos mandamentos, né? Nós vamos ter aqui, na sexta leitura, Deus promete enviar um anjo com os israelitas para trazê-los ao local que havia preparado. Deus instrui o nosso povo a obedecer o anjo, se assim o fizessem. Né? Se assim o fizessem, então Deus seria o inimigo para os seus inimigos. Deus iria proteger o seu povo. Os israelitas não deviam servir aos deuses, mas apenas o único Deus verdadeiro.
A sétima leitura, Deus promete obediência, pela obediência, recompensa. Deus convida Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos a obedecerem a ele, não é? Deus repete os mandamentos ao seu povo, e isso aqui é importante. Eu vou parar um pouquinho nesse mandamento, que Deus fala com o seu povo, nessa sétima leitura, aqui no capítulo 24, verso 7. E tomou o livro do concerto, ou da aliança, e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Veja bem, o povo de Israel foi escolhido como nação sacerdotal. Por quê? Porque se comprometeu em obedecer a Deus, em tudo que Deus mandasse, sem discutir, sem questionar, sem perguntar por quê, e até mesmo sem entender. Tudo que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. Nós vamos encontrar isso no capítulo 19 de Êxodo. No versículo 6, Deus fala assim: e vós me sereis um reino sacerdotal. Olha aí, a eleição de Israel como nação sacerdotal. E povo santo. E aí vem o quê? Moisés fala com os anciãos do povo, e veja o que acontece no versículo 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então o povo de Israel, por isso, foi considerado e é a nação sacerdotal, e será a nação sacerdotal no reino vindouro. Nesta paraxá também nós temos um texto, eu falava aqui dos juízes, não é? No capítulo 22, verso 28, diz o seguinte: os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Isso aqui é que nós não podemos amaldiçoar aqueles que Deus coloca sobre nós, os nossos líderes, aqueles que Deus chama para nos liderar. Nós devemos respeitar e considerar o seu chamado, o chamado que a pessoa recebeu de Deus, como Moisés recebeu o chamado de Deus e os líderes do nosso povo de Israel também. Nós estamos chegando ao final de nosso programa. Vamos ver aí um pouquinho da nossa adoração israelita. Até o próximo sábado, se Deus quiser, a próxima paraxá, e aqui estaremos estudando a palavra de Deus. Shalom, shalom. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo, Israel.